Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre, concorra. 17 pessoas foram presas durante a operação em Araxá, Uberaba e Ibiá. Na data de hoje, realizamos o cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva aqui na cidade de Araxá, outros 3 mandados de prisão preventiva na cidade de Uberlândia e um mandado de prisão preventiva na cidade de Ibiá. Dupla do crime ataca novamente. Criminosos roubaram corrente de ouro de um idoso. Mais de 300 carros foram queimados durante incêndio em pátio do Detran em Uberaba. Moradores reclamam da demora na entrega da antiga Rua Fantasma. E não deu uma satisfação para nós, passou, ninguém fala nada, secretário de obra. Eles veio aqui, passeou, andou aqui, não conversa com a gente. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande sua pergunta pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho, e o Minas Urgente já está no ar. Já está no ar e é comigo, vem conosco porque tem muita informação no Minas Urgente. Eu quero a sua participação hoje comigo pelo nosso Bandzap, quero a sua participação pelo nosso Instagram também da Band Triângulo ou pelo YouTube, nossa transmissão também pelo YouTube. Fique à vontade para participar conosco, viu? Não perde tempo não, vem comigo porque a gente não para com a informação. Hoje, muita operação da Polícia Civil, hein? Já vamos começar com essa notícia porque aqui ela não para. Uma organização criminosa foi identificada pela Polícia Civil em Araxá durante a operação. 26 mandados foram cumpridos e 17 pessoas foram presas. 17 pessoas presas, então a Polícia Civil batendo cedo na casa de algumas pessoas por aí. Agora quem chega ao vivo comigo é o César Campos, ele que está acompanhando desde cedinho essa operação, né, César? Muito boa tarde para você, conta mais pra gente. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Volto, inclusive, com uma atualização, né? Logo cedo a polícia tinha informado 17 prisões, mas neste momento os policiais continuam na rua, já são 20 prisões. Na verdade, a Justiça expediu aí 22 mandados de prisão preventiva em Araxá, 3 em Uberlândia, uma em Ibiá, mas nesse momento aí a gente tem essa atualização de 17, mais 3 presos, nesse momento 20 presos. Um helicóptero, inclusive, da Polícia Civil deu apoio para o cumprimento desses mandados de busca e apreensão e de prisão. Em terra, só em Araxá, mais de 115 policiais, maioria aqui de Araxá e de Uberaba, também deram apoio e cumpriram esses mandados, que nesse momento, como eu falei, já somam 20 mandados cumpridos, 20 mandados de prisão cumpridos, fora os mandados de busca e apreensão, que também passam de 20. Esses policiais percorreram ao longo da manhã endereços dos investigados. A ação teve como foco a cidade de Araxá, onde, segundo as investigações, a organização criminosa tinha uma célula com forte atuação. Vamos ouvir aí a primeira participação do Dr. Vinícius Ramalho, ele que é o delegado responsável por essa investigação. Vamos ouvir a primeira participação dele. A partir dessa informação da existência dessa célula, fizemos trabalhos e diligências no sentido de identificar esses indivíduos e qual que era a participação deles, qual que era a função que cada um deles exercia em benefício dessa organização criminosa. E, a partir dessas informações, representamos ao Judiciário e, na data de hoje, realizamos o cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva aqui na cidade de Araxá, outros 3 mandados de prisão preventiva na cidade de Uberlândia e um mandado de prisão preventiva na cidade de Ibiá. Até o momento, contabilizamos aí 17 prisões efetuadas e continuamos com a equipe nas ruas aí com o objetivo de localizar os demais alvos, os demais investigados também efetuar a prisão. Bom, nós voltamos a falar ao vivo aqui de Araxá. Além aqui da cidade, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Uberlândia, como eu tinha dito anteriormente, e um em Ibiá. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa tinha na região um núcleo de gestão. A localização geográfica dos municípios, Araxá, Ibiá e Uberlândia, que estão entre 3 estados, segundo a Polícia Civil. De acordo com essas investigações, essa localização foi estratégica para o grupo. A gente vai ouvir agora mais um pouquinho desse trecho da entrevista que o Dr. Vinícius Ramalho deu logo cedo, e ele vai falar sobre essa questão da gestão, de como isso era organizado aqui na nossa região. Vamos ouvir.
cada um tinha uma função diferente. Eu posso te identificar aqui nesse momento uma função específica que era estritamente repassar informações de interesse para a organização criminosa. Então tinha um indivíduo que ele ficava por conta, a cargo de obter informação ou de outra célula da organização ou informação que ele apurava na rua e repassava essa informação para as escalas superiores, para os níveis hierárquicos superiores. Haviam também, todos eles também, envolvimento com o tráfico de drogas, que é o tráfico de drogas que fomenta, que alimenta, que abastece a organização criminosa com dinheiro. Tem também a função de cadastramento, uma pessoa que ficava por conta de cooptar novos membros para essa organização criminosa e repassar aí a formalização do ingresso desse indivíduo na organização. Ele repassava para os demais membros, para todos terem ciência aí de que novo integrante estava fazendo parte da organização naquele momento. Bom, nós voltamos a falar ao vivo. Além do núcleo gestor, essas cidades também eram estratégicas para a captação de dinheiro, seja pelo tráfico, que é a principal atividade do grupo, mas também por crimes de furto, roubo e de receptação. Entre os itens apreendidos durante essa ação está um carro de luxo. A polícia não descarta novas prisões nas próximas horas, viu, Everton? E ressalta que a investigação continua em função da facilidade da organização criminosa em se reestruturar. Eu volto com você, a gente segue acompanhando e as informações completas no jornal Band Cidade, segunda edição. Tá certo, César, muito obrigado pela sua participação. Agora, o que chama atenção são vários os crimes, né, César, que esse pessoal cometia, né, na região. Uma célula criminosa tinha vários, né, integrantes, pelo menos 20 pessoas já foram presas nessa operação, que começou muito cedo, viu, pela Polícia Civil, helicóptero no ar, sobrevoando a cidade de Araxá, e o César trazendo agora as informações desta operação. Então, 20 pessoas presas até o momento, como ele próprio disse, mais tarde, ao longo do Band Cidade, segunda edição, teremos mais atualizações sobre essa operação que ainda está em andamento, tá certo? Agora, gente, olha que triste, né? Aproximadamente 300 carros pegaram fogo no pátio do Detran em Uberaba. As chamas começaram em uma vegetação e acabou passando para esse espaço. Foram mais de 5 horas para conseguir controlar o fogo. A suspeita é que as chamas tenham invadido pelos fundos, onde é apenas cercado por placas metálicas. Tá aí as imagens do Corpo de Bombeiros trabalhando, olha que cena. Pessoal, então, trabalhando forte ali para acabar com as chamas, mas infelizmente mais de 300 veículos, né, aproximadamente 300 veículos foram incendiados. E agora, o pátio tem seguro? Fica a questão, né, pra gente descobrir aí, né, minha produção. Será quem vai ficar com o prejuízo? O cara que perdeu o veículo ali na apreensão? Ou o pátio vai ter que arcar com tudo ali, infelizmente, né, por um crime, que pode ter sido um crime, né, alguém pode ter passado ali e colocado fogo nesse matagal, que passou para dentro ali, então, do pátio. A gente continua acompanhando essa situação e eu quero saber, né, se quem vai arcar, será que o pátio tinha ali? Provavelmente, né, tem que ter ali um seguro, porque senão o cara tá enrolado, o dono do pátio, né? Agora, gente, vamos falar um pouquinho da dupla do crime, que ela voltou a atacar novamente. Os suspeitos roubaram uma corrente de ouro de um idoso, isso na cidade de Uberaba. O Juliano Carlos chega ao vivo comigo, tem as informações, né? Já sabe, né, Juliano, quem são esses caras aí que estão agindo? Boa tarde. Boa tarde, Everton Fernandes. Boa tarde a todos que nos acompanham. A polícia, inclusive, está com as imagens das câmeras de segurança fazendo levantamentos para chegar até esses dois suspeitos, mas acredita-se que mais envolvidos podem estar ligados a essa dupla, porque eles praticaram vários roubos nos últimos meses aqui em Uberaba, inclusive trocando a placa do veículo. Lembrando que esse carro foi flagrado por câmeras de segurança na semana passada. Só que esse assalto aconteceu na tarde de ontem na rua Professor José Geraldo Guimarães, aqui pertinho da Band, no bairro Guanabara. Um aposentado de 67 anos chegou em casa com a caminhonete, parou o veículo na porta, abriu o portão e quando ele entrou na garagem, chegaram os dois suspeitos nesse Fiat Palio de cor cinza. Eles desceram do carro, foram até esse idoso, anunciaram o assalto, roubaram a corrente de ouro que estava no pescoço dele, de 18 quilates, aproximadamente 8 gramas pesava essa corrente, e eles queriam mais materiais
policiais, inclusive a chave da caminhonete. Só que a vítima, muito assustada, saiu correndo da residência gritando por socorro. Neste momento, os bandidos entraram no carro e fugiram sentido em direção ao bairro Abadia. A polícia foi ao local, pegou as imagens das câmeras e os policiais constataram que esse mesmo carro foi utilizado na semana passada, bem perto aqui também, no residencial Estados Unidos, quando um casal chegou em casa pela manhã em um carro importado, o portão estava aberto quando essas pessoas chegaram na casa, os bandidos desceram rapidamente do carro, invadiram a residência e fizeram um verdadeiro limpa, levaram eletroeletrônicos, televisores, cartões bancários, dinheiro e o veículo. Na ocasião da semana passada, esse carro estava com uma placa de uma caminhonete GMS-10, da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo. Já no assalto de ontem, estava com uma placa Mercosul. Então a polícia está à procura desses bandidos. Everton. Muito obrigado, Juliano Carlos, então trazendo as informações direto da cidade de Uberaba. Agora o que chama atenção, né, gente? O que está acontecendo lá em Uberaba? Que esses criminosos estão atacando só os idosos. Quantas notícias nós já falamos aqui a respeito de idosos. Nessa última semana, ontem, mostramos um caso terrível lá de Uberaba. Se eu não estou enganado, foi Uberaba mesmo, né, minha produção? Que o senhor foi morto lá a pauladas ontem. Agora, hoje, a gente chega com essa notícia do idoso que teve a correntinha ali roubada por esses criminosos. Semana passada falamos também de outro caso envolvendo os idosos. Agora, o que está acontecendo? Né, vamos perguntar aí para a Polícia Civil, Polícia Militar, que já deve estar trabalhando em cima disso aí para descobrir, como o Juliano mesmo já disse. E tem certeza que eles vão descobrir e vão trazer informações para a gente aqui na nossa programação da Band, tá? E qualquer atualização, pode ter certeza que o Juliano volta a falar, eu falo para vocês também, porque assim, chama muita atenção, né? Mais idosos eles estão atacando. Aquele de ontem foi para assim, né? Pro ano inteiro, não precisamos nem noticiar mais nada sobre idoso aqui. Agora, um caminhão prancha capotou entre as cidades de Lagamar e Vazante. Segundo o motorista, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Ele conseguiu sair do carro, mas o passageiro, ficou preso às ferragens. O motorista foi levado para o hospital de Vazante, enquanto o passageiro foi levado para Patos de Minas. As causas do acidente ainda são investigadas. Olha a situação que ficou o veículo, todo retorcido aí, de pernas para o ar, de rodas para o ar, no caso. A gente torce para que o motorista e o passageiro se recuperem o quanto antes. E a gente vem falando da criminalidade e o número de furtos em Uberlândia ele tem aumentado. Nessa madrugada, só para você ter ideia, uma loja que ainda nem inaugurou, está prestes a inaugurar, ela foi furtada. O prejuízo para os empresários, E quem conta toda essa história é o Gustavo Galvão, que chega ao vivo comigo. Gustavo, muito boa tarde para você. Que prejuízo, O cara não teve nenhum lucro ainda e já teve ali a loja visitada por criminosos, Boa tarde. É isso mesmo, Everton Fernandes, muito boa tarde para você, uma excelente terça-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. O número de furtos aqui em Uberlândia realmente está um caso sério. Esse fato que você citou aconteceu nesta madrugada aqui na Avenida Rondon Pacheco, bem próximo à nossa emissora. O fato foi o seguinte, um desses criminosos chegaram e com uma pedra arrombaram a porta principal dessa loja e ali encontraram 2 aparelhos de ar-condicionado e dessa forma furtaram então esses itens. A polícia ainda trabalha para localizar esses suspeitos. Nós conversamos com os proprietários dessa loja que não quiseram gravar a entrevista, mas eles estão muito assustados. E na noite de ontem também uma casa de carnes aqui em Uberlândia foi furtada na Avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves, lá no bairro Santa Mônica. Ou seja, um crescimento assustador do número de furtos e roubos aqui no município de Uberlândia. Inclusive, nós solicitamos uma nota para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que nos enviou alguns dados destes crimes cometidos aqui em Uberlândia. Só para a gente fazer um comparativo, o pessoal de casa entender, Everton, em 2023, de janeiro a maio, foram 398 casos de roubos consumados e tentados na somatória geral. Agora, de janeiro a maio deste ano, 2024, 482 casos registrados, então, aí, isso significa, na prática, um aumento de 21%.
Agora, quando a gente vai falar de furto consumado e tentado lá em 2023, de janeiro a maio, nós tivemos mais de 5.540 casos aqui na cidade de Uberlândia. Agora, neste ano, 2024, 5.165, uma média aí bem assustadora. Ou seja, a população de Uberlândia, principalmente nessas imediações aqui do bairro Lídice e do bairro Centro, muitas dessas pessoas entraram em contato comigo, já não aguenta mais a ação dos criminosos aqui em Uberlândia. A polícia realmente precisa dar um fecha, precisa dar um basta na vida, então, na vida criminosa dessas pessoas. Everton Fernandes. Muito obrigado, Gustavo Galvão, trazendo então as atualizações desses crimes. Mas sabe por que eles não ficam presos? Eu vou dizer, a polícia faz o trabalho dela. A polícia prende hoje de manhã, chega lá na delegacia, o delegado faz ali o boletim de ocorrência, registra tudo, só que ele não fica preso. Aí chega à noite, ele é solto novamente. Daqui a pouquinho tem o advogado do povo, eu vou perguntar para ele a respeito do crime de furto. O que acontece? É um crime... Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho que o especialista vai explicar pra gente o porquê que esses criminosos não ficam presos. Porque lá, eles são rápidos na ação. Não leva nem um minuto para destrancar a bicicleta ali e levar. Ou para cometer um assalto, um furto ali de uma moto, de um carro. Eles são rápidos. Mas para ficar na cadeia, também não fica. São rápidos para sair também. Pessoal, um motociclista de 28 anos morreu em um grave acidente na BR-354 entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da caminhonete tentou desviar do motociclista. O veículo chegou a sair da pista e foi parar no acostamento. O corpo do motociclista foi arremessado para o meio da via. Os militares ainda precisaram isolar a área e fizeram um controle do tráfego. Que situação, gente, e é que eu estou falando aqui durante esses dias, a quantidade de acidentes registradas nas últimas semanas. São muitas. Você sabe o que eu estou dizendo. Olha aí a situação dessa moto, do carro, como que ficou. E mais uma vez, uma vida perdida nas estradas. Olha só a situação que ficou esse corpo lá estirado no chão, a família tendo que fazer um velório agora. Aí fica a cargo da Polícia Civil para saber, né, quem realmente estava, né, sem ali, a condição correta na via. Agora, a perícia é quem vai dizer o caso, né? Mas vamos tomar cuidado necessário. Você que vai viajar, você que vai sair para algum lugar, toma os cuidados necessários para que a gente não noticie casos como esse aqui. Agora vamos dar uma pausa, vamos falar de coisa boa. Você sabia que existe formas de economizar energia? Davi tá aqui da Sancred. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Minas Urgente. Tudo jóia? Conta pra gente, né? Existe forma correta de economizar, né, energia? É isso aí. Hoje existem duas formas de você conseguir economizar energia na sua casa. A primeira delas é comprando as suas placas de energia solar e fazendo a instalação. E a segunda é cadastrando a sua conta de energia em uma fazenda solar para você conseguir até 15% de desconto sem nenhum custo. Agora me conta um negócio, precisa fazer alguma modificação na energia? Para o desconto não precisa mexer em padrão, não precisa colocar nada em cima do telhado, apenas realizar o cadastro com uma documentação bem simples, você já está apto para conseguir até 15% de desconto na sua conta de energia. Agora conta pra gente, quem pode adquirir esse benefício então? Qualquer pessoa que tenha o consumo acima de R$ 150 em sua conta de energia consegue cadastrar e já aproveitar esse desconto. E nós estamos com uma campanha que para as 50 primeiras pessoas que nos chamarem no número de WhatsApp, que aparece aí para vocês, a gente validando o seu cadastro, você ganha na hora R$ 50 no Pix, como cashback. Nossa, então vamos correr agora, viu, pessoal? Chama a Sancred aí no WhatsApp, agende a sua visita e economize na sua conta de energia. Sancred, economia e praticidade ao seu alcance. Vamos falar o WhatsApp então, pessoal, já anotar aí? 9DDD34 98831 3032. QR Code já tá aí, ó, na tela para você. Basta apontar aí, ó, o QR Code, a sua câmera, né, do celular, já vai aparecer aí tudinho para você, tá certo? Obrigado. Exatamente. Obrigado. Tamo aí, vamos economizar, gente, vamos economizar. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não sai daí não, já tem o nosso advogado do povo. Quem é você limpando a casa? Aquela que se diverte ouvindo uma música bem alta?
aquela que usa a roupa mais velha e larga e fica toda descabelada? Ou aquela concentrada, foco total na limpeza, até ignora o celular? Seja qual for o seu perfil, tenha sempre ao seu lado produtos Politriz. Eles te acompanham em tudo. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Estamos de volta, né, doutor Leônidas? Muito bem-vindo ao Minas Urgente novamente. Obrigado, Everton. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Doutor, eu estava falando agora há pouco a respeito da quantidade de casos envolvendo furtos, aqui na cidade de Uberlândia mesmo. Gustavo Galvão participou ao vivo com a gente, trazendo todos os dados. Eu comentei que o furto, o cara, às vezes o policial ainda está lá terminando o processo da papelada e o cara já saiu pelo portão da frente da delegacia. Acontece muito isso. Por quê? Aí nós temos um problema de legislação penal. A nossa legislação penal, ela é clara no sentido de progressão de regime. Ou seja, quem efetivamente vai direto a uma pena privativa de liberdade é quando a condenação é superior a 8 anos. E quando você tem uma pena de 4 a 8, você já adentra diretamente no regime semiaberto. E quando você tem uma pena que vai de 1 a 4 anos, você já entra no regime aberto. E qual é a regra do regime aberto? Basicamente você trabalha durante o dia e você deveria se recolher numa casa de albergado no período noturno. Considerando que não há casas de albergado em Uberlândia, então interpreta-se que o apenado, ele possa repousar na sua própria residência. E aí vem a resposta. O crime de furto, ele tem previsto como pena de 1 a 4 anos. Em regra, se ele for condenado à pena máxima, ele vai ali ser apenado em no máximo 4 anos, desde já autorizado ele adentrar diretamente no regime aberto, possibilitando-o trabalhar durante o dia e repousar na sua residência durante a noite. Essa é a razão de ser. Agora, doutor, eu falo sempre aqui, né, também, eu comento o seguinte, o cara, ele furta, para ele furtar tem alguém que compra, né, tem alguém que recebe aquele material. Agora, a receptação já dá mais cadeia do que o próprio furto, não é isso? É verdade. A receptação também dá cadeia, é um crime da mesma forma, ou seja, só há uma venda de um objeto criminoso quando você tem um comprador dentro de uma cadeia. E essa é a razão de ser de você apenar o receptador. Agora, para as pessoas, né, a população não cair nesses golpes de receptação, o que é o certo, né? Passou um cara vendendo ali uma televisão. Precisa vender uma televisão, ou anunciou até mesmo na internet. Primeira coisa, é pedir uma nota fiscal? Perfeitamente. Pedir uma nota fiscal, mas no primeiro momento desconfiar, né, Everton? Porque todo produto de crime, geralmente, ele é ofertado, entre aspas, né, a preço de banana. Então, é muito perigoso quando se vislumbra a obtenção de uma vantagem tão grande e aí você simplesmente poderá, assim, estar incorrendo aí num crime de receptação. Então, o primeiro passo é não acreditar no canto da sereia, não cair em qualquer tipo de conto em que o produto está sendo vendido a preço de banana e, para poder sanar qualquer dúvida, peça, ainda que por uma amostragem, a nota fiscal desse produto. Tá aí. Pessoal de casa, então você pode participar, mande a sua sugestão de pergunta para o Dr. Leônidas responder aqui ao vivo. O telefone já está aqui, ó, na sua tela. Basta você mandar a pergunta, vou ler aqui como a Jorgetânia, do bairro Santa Mônica. Ela está falando o seguinte: eu e minha namorada temos uma gata. Ela falou que se a gente se separar, ela vai me tomar ela. Posso recorrer à justiça para ter direito a ficar com a gata para mim, ou a gente pode ter uma guarda compartilhada? Eu acho que a segunda opção é a mais razoável possível. Não há como você partir a gata no meio, né? Isso é fato. Então, acredito eu que essa guarda compartilhada, uma semana com um, outra semana com outro, seria o razoável nesse caso concreto.
A Rafaela, do bairro Tibere, mandou o seguinte: ó, bati meu carro e deu perda total. Aí, quando a seguradora me deu o dinheiro para comprar outro, eu tentei renovar o seguro com a mesma empresa, mas ela não quis. Me recusou. Tive de procurar outra empresa de seguro para o carro que já tinha comprado. É justo isso? A empresa pode recusar o cliente? Olha, eu entendo que não, porque isso viola a boa-fé contratual que deve ser imanente a todo e qualquer contrato. Em outras palavras, você tem um viés aí discriminatório de maneira tal que um consumidor não se difere do outro. Isso afronta diretamente o princípio da isonomia, que é o chamado princípio da igualdade. Todos são iguais. Ora, não é porque alguém ali sofreu ou acometeu um sinistro dentro de um contrato seguro que quer dizer que essa pessoa ela não merece ser amparada por um contrato diante de uma seguradora. Então é analisar o caso concreto para averiguar se alguma cláusula contratual mais ampla foi violada. Tá certo. Mais uma perguntinha, doutor, olha aqui. Quem tem direito ao passe livre de ônibus interestadual, segundo a lei? Quem pergunta é o Gilberto Marra, do bairro Jardim das Palmeiras. A verificar, mas me parece, salvo o melhor juízo, né, os detentores aí, os idosos, né, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência, a averiguar profundidade da lei, mas entendo que essas pessoas teriam direito a esse tipo de passe. Tá certo, doutor. Daqui a pouquinho o senhor está de volta aqui, participando, respondendo todas as perguntas do pessoal. E a gente segue com mais algumas notícias aqui, que ainda tem muita pergunta, viu? Perfeito. Pessoal, vamos seguir agora então, porque um acordo foi assinado aqui em Uberlândia entre a Associação Comercial e os representantes da Câmara de Comércio Italiana. Quem acompanhou esse lançamento foi o nosso repórter Érico Gabriel e ele fala agora pra gente. Vamos ver. Um pedaço da Itália agora está em Uberlândia, por meio da Câmara de Comércio Italiana. O termo firmado com a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a SIUB, foi assinado em um evento que também foi a inauguração do escritório regional, com direito à placa, o que representa uma importante parceria comercial. Estreitarmos o relacionamento Minas Gerais, Uberlândia em especial, com a Itália. É um parceiro nosso, a nossa colônia italiana é muito grande na nossa cidade e região, e é um trabalho que foi iniciado na gestão do nosso então presidente Fábio Perger, que buscou aproximar com o pessoal da Itália, e hoje nós estamos celebrando aqui, conquistando uma posição da Itália aqui em Uberlândia. A Câmara de Comércio Italiana é uma associação sem fins lucrativos e reconhecida pelo governo italiano. Integra uma rede de colaboração de 80 câmaras, distribuídas em 55 países, dando suporte a 2.500 associados. Uberlândia possui uma localização importante para os italianos. Está próxima a grandes centros, além de ser um polo logístico e industrial. Tem como missão aquela de colocar juntos para trabalhar, unir as forças das empresas, dos empresários italianos e brasileiros. Nesse caso específico, nós escolhemos Uberlândia para abrir um escritório de representação aqui, porque Uberlândia é um centro econômico muito importante. A Câmara de Comércio Italiana já existe em Minas há 30 anos e as relações com o Triângulo Mineiro também são de longo prazo. Hoje, de tudo que o Estado exporta, 13% sai do Triângulo. São produtos como café, proteína e grãos. E de tudo que é importado, 3% vem aqui para essa região. A intenção da Câmara é melhorar mais esse relacionamento. Então a Câmara veio para ajudar, para somar, fomentar esses negócios, porque a Câmara tem os parceiros para melhorar essa parceria, melhorar as condições de negócio entre o Triângulo Mineiro e a Itália. Tá aí, quando é para somar é muito bom, né, gente? Agora vem cá que eu quero falar com você que tá aí cansada ou cansado, né, de andar de carro velho ou de busão. A Azulin vai sortear um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulin. Quem diria, né, que além de deixar a sua casa bem cuidada com a Azulin, você ainda pode se dar bem e andar de carro 0 km. Vejam. Estamos de volta. Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta.
como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulim. Essa é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto, já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! Promo Show Azulim, compre, cadastre e concorra. Fique de fora dessa não. Gente, foi dada a largada, né, para as eleições 2024. Os cartórios, eles já começaram as convocações dos mesários. Agora, a gente vai entender como que fica esse chamado, né? Quem explica pra gente é o repórter Gustavo Galvão. Gustavo, como que tá essa situação aqui na cidade de Uberlândia? Everton Fernandes, serão mais de 210 mil convocados para trabalharem como mesários nas eleições que acontecem em outubro, só aqui no estado de Minas Gerais. No entanto, a Justiça Eleitoral não informou quantas pessoas serão chamadas por município. Essa convocação pode acontecer das seguintes formas: SMS, e-mail, WhatsApp ou de forma presencial. Quem for convocado, então, a partir de hoje, deverá instalar no celular o aplicativo do TSE para iniciar os treinamentos. Mas existe o seguinte: esse treinamento pode ser feito não só no aplicativo do TSE, como também de forma presencial ou também no site do TSE. Fica a gosto de cada mesário que será convocado para trabalhar nestas eleições aí que acontecem em outubro. E se foi convocado, é obrigatório então a presença desses profissionais para auxiliarem aí em todo o processo eleitoral. Everton Fernandes. Muito obrigado, Gustavo Galvão, pelas suas informações. Agora, o cara que ele não é convocado, né, ele pode se cadastrar presencialmente lá no próprio cartório eleitoral, se disponibilizando, né, sendo voluntário para servir, então, no dia das eleições. Se eu não me engano, ele ganha um dia de folga também ali depois para compensar, tá certo? Gente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, Minas Urgente está de volta. Eu quero a sua participação comigo. É dia do advogado do povo e vamos falar também, sabe do quê? A Petrobras anunciou que vai ter aumento aí em 20 centavos o preço do litro da gasolina. Ainda hoje, já eu te conto. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. A inovação nos inspira a continuar. Continuar cultivando, produzindo, investindo, nos conectando. Faça parte desse movimento. Fena Minas, segunda edição, de 24 a 26 de julho. Tá precisando fazer ou trocar seus óculos? Venha para a Telefotótica. Aqui tem qualidade, tecnologia e ainda tem garantido o melhor preço e entrega mais rápida da cidade, não é isso, Dani? É isso mesmo. Aqui você encontra as melhores marcas em lentes, armações e óculos de sol com o melhor preço do mercado. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá. Vai trocar o óleo do seu veículo? Venha para a troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. Sendo uma das lojas em Uberaba com Auto Centro e uma grande variedade de escapamentos. É isso, Fabiana? É isso mesmo. No nosso espaço, cuidamos do seu veículo com honestidade e confiança. A troca de óleo da Casa dos Filtros. Vem pra cá. Neste mês, aproveite o arraiá de preço baixo Autoescola Condutore. Aqui tem o melhor índice de aprovação, motopista própria, curso de legislação em 7 dias e 4 unidades em Uberaba. E atenção, planos a partir de R$ 102,90 ao mês. Autoescola Condutore. Vem pra cá! Minas Urgente já está de volta ao vivo nessa terça-feira, agora 1h14. Muito obrigado pela sua audiência. Tem muita notícia, tem muita participação. Hoje é dia do advogado do povo. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão. Quer saber alguma coisa com o advogado? Vamos responder já já. Agora, gente, mais de 2 meses depois, as obras da pavimentação dos 246 metros daquela rua Luiz Aparecida Guerra, aqui na cidade de Uberlândia, ainda elas não foram finalizadas. E os moradores vêm tendo problema. Vamos ver?
Nossa equipe esteve aqui no fim de abril. Pouco tempo depois, a Prefeitura anunciou o início da obra de pavimentação de 246 metros da rua Luiz Aparecida Guerra. Segundo os moradores, máquinas estiveram por aqui, a rua foi aberta, mas asfalto até agora nada. Não é mesmo, seu Sérgio? Você está vendo aí, né? Eles vieram, passaram a máquina e não deu uma satisfação para nós, passou, ninguém fala nada, secretário de obra. Eles veio aqui, passeou, andou aqui, não conversa com a gente, não dá satisfação para a gente, o que vai ser feito, né? E nós queremos saber que não pode ficar desse jeito aqui. Aqui é época da chuva, se chover aqui, vai fazer buraco na porta da nossa casa aqui, não tem nem condição de sair nem de carro, da garagem de casa. Eu queria uma posição deles, o que está acontecendo, para a gente avisar para nós, né? O que pode ser feito aí, para nós estar sabendo. E eles falam que tem rua, que tem terreno que pega na rua. O que acontece? Por que na época, então, eles passaram as manilhas dentro dos terrenos e não falou nada, né? Não procurou ninguém, agora está justificando isso daí. Diz que tem algum lote que passa dentro da rua. E além do transtorno quando chove, também a poeira para vocês é um transtorno. Aqui nós temos menino especial, os meninos ficam tudo doentes, não tem condições de ficar desse jeito que tá aqui não. Há mais de 20 anos que eu moro aqui e já tem mais de 20 anos que a gente está lutando para ver se asfalta aqui. E dessa vez a gente achou que ia asfaltar, porque eles vieram até demarcar as ruas e fizeram um depósito ali das máquinas ali. Agora a gente sobe lá, foram embora todas as máquinas. Eu andei perguntando ao pessoal que estava ali na obra se eles iam passar por lá de cá, ninguém soube dar a resposta. E agora está nessa situação aqui, parece que abandonaram, ali está terminado, parece que só estão esperando ali para inaugurar e aqui ficou abandonado. E vendo aquela parte sendo terminada e aqui nada? Imaginei que aqui, olha para você ver, nunca chegar a esse ponto aqui, nunca. Sempre já passaram máquina aqui, mas chegar a esse ponto de demarcar aqui para fazer o asfalto nunca foi demarcado, foi a primeira vez. Então a gente pensou que dessa vez eles iam asfaltar, mas pelo que a gente está vendo aí não vai para frente não. A gente queria saber o que está acontecendo. Complicado, né? Realmente, a gente precisa de uma resposta da prefeitura, né? Para saber como é que fica aqui a rua, porque muitos transtornos de fato para os moradores. É terra, é lama, é muito complicado. Muitos anos, décadas aí esperando esse asfalto e até agora, nada. É o Minas Urgente no bairro, tem alguma demanda? Manda pra gente aqui, a nossa produção com certeza vai mandar uma equipe até o local e mostrar tudo de perto, como fizemos nesse caso aí, né? Quem sofre com essa situação? Só os moradores do bairro, quem passa por ali direto, né? Você viu o rapaz falando? Quando chove ali, é um Deus nos acuda, né? As imagens das máquinas trabalhando são imagens de arquivo, se eu não me engano, é isso? Meu diretor, são imagens de arquivo que depois ali virou fantasma, sumiram, né? Desapareceram. E como ficou a situação? Vai pavimentar lá não? Precisa, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que as obras estão em, como que é? 60% da conclusão. Cadê o resto? Além disso, há um processo de desapropriação em andamento para que os trabalhos contemplem o trecho ainda não executado. Vamos acelerar isso aí, gente. A gente sabe que é burocrático, né? Tem esse lado aí da desapropriação, a gente entende, mas vamos apertar aí que quem está sofrendo são os moradores lá do bairro, né? Tá aí. Hoje nós vimos pedir ajuda para você, telespectador. Nossa equipe recebeu um vídeo também, porque aqui você é o repórter, aqui você manda a sua solicitação, pode participar com a gente. Só que esse é um caso de um furto. Na verdade, a pessoa passou e achou uma peça metálica perto do Gavian Shopping aqui em Uberlândia. O Thales, que nos enviou a gravação, ele pediu pra gente, né? Ele disse que foi guardar as peças que ele usava na obra no carro e acabou esquecendo um guarda-coluna metálica, que é uma peça fundamental para aquela máquina que ele usa no trabalho. O homem que passou e pegou a peça estava numa Honda Bis vermelha e tem estatura média e pele clara. Pedimos toda a ajuda possível para identificar o homem, que às vezes ele passou ali e não pegou nem por maldade, achou que estava jogado ali e falou, esse aqui me serve para alguma coisa, né? Que pode acontecer isso. Foi um descuido, né, do proprietário, deixou lá, o cara passou e falou, nossa, deve estar jogado por aqui. É um resto de alguma coisa, mas isso aí é só de utilitário para aquele maquinário. Não serve para mais nada, a não ser para vender. Mas acredito que o dono dessa Honda Bis não vai fazer isso, ele vai devolver. Entre em contato, olha o telefone do Thales, já está aqui na tela, 99635-6539. Fala com ele, devolve essa peça para o rapaz, ele está precisando para trabalhar, tá certo?
Agora nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta. É a hora do Advogado do Povo, eu quero a sua participação comigo. Não sai daí não, é rapidinho. Supermercado Bom Preço, ofertas especiais toda semana, sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Academia Uberfit, o melhor espaço para cuidar da sua saúde. Os melhores aparelhos, tudo acompanhado pelos melhores profissionais. Você é seu melhor investimento. Procure uma Uberfit pertinho de você. Bairros Jardim Holanda, Jardim Brasília, Canaã, Tibere, Daniel Fonseca, Jardim Califórnia, Granville, Jardim Europa e Planalto. Matricule-se já em uma das nossas unidades. Uberfit, a sua melhor opção. Um dos acompanhamentos mais queridos vai ser protagonista. Eu estou falando de arroz. Unidos venceremos ou soltinho? Ai, 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 vamos, gente. Ninguém quer ser arroz de festa na eliminação. Confesso que a minha vida inteira eu comi tortilha e foi um dos primeiros pratos que eu aprendi a fazer na minha família. Ah, você faz também? Eu faço tortilha. Só piora a situação de dando uma analisada. Nesta terça, 10h30 da noite, MasterChef. Minas Urgente já está de volta com o quadro Advogado do Povo. Você fique à vontade para mandar a sua pergunta para o doutor responder. Doutor Leondas está aqui no estúdio com a gente ao vivo, né, doutor? Sim. Eu quero convidar o senhor para prestar atenção nessa notícia comigo e comentar um pouquinho com o pessoal. Por quê? A Petrobras anunciou que vai aumentar em 20 centavos o preço do litro da gasolina a partir de hoje. Com um reajuste de 7,12%, o preço da venda da gasolina para as distribuidoras vai passar a ser de R$ 3,01 por litro. Segundo a Petrobras, esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A companhia também anunciou o aumento do preço do gás de cozinha, que terá reajuste de R$ 3,10 por botijão, passando a custar então R$ 34,70. O último reajuste no preço do gás havia sido feito em 1º de julho de 2023. A gente acompanha esses reajustes, sabe muito bem, né, doutor, que basta só anunciar que vai aumentar, mas a gente já encontra botijão com preço lá em cima e gasolina também, não é verdade? Infelizmente, Everton, é verdade. É o que acaba acontecendo na prática. Mas aí cumpre o Ministério Público, os órgãos competentes, entre os quais o PROCON, de promover a devida fiscalização. Até porque, tendo em vista o anúncio deste aumento já no fim do dia anterior, não há nenhuma razoabilidade deste aumento já ser promovido no dia seguinte, considerando que os estoques, as notas fiscais dos produtos estocados, ainda sim incidem sobre o preço anterior. Então, se verificar que há um certo abuso, uma violação coletiva à ordem consumerista como um todo, cabe então o PROCON fiscalizar e aplicar uma penalidade. Deve ser levado, obviamente, em conta que nós vivemos o princípio da livre concorrência. Vivemos num mercado em que a concorrência é livre e não há preços tabelados. Mas quando se verifica que há abuso, sim, aí o órgão que hoje tutela o direito do consumidor de forma coletiva, ele deve agir e atuar de modo a coibir eventuais abusos de fornecedores. Agora, doutor, o próprio motorista, né, a hora que ele chega ali na bomba ou vai comprar um botijão de gás, ele observa que aquele preço já foi aumentado ali logo à noite ou bem de manhãzinha, mesmo sem ter recebido, como diz o próprio caminhão ali com novo combustível já aumentado. O que ele pode fazer? Liga no PROCON, ele registra aquela situação, ou ele chama a polícia, o que ele faz? Sim, o caminho é ligar no PROCON, entrar em contato com o PROCON, formalizar uma denúncia, pode fazer através
dos sites, hoje nós temos muita facilidade quanto a isso, para que o PROCON, sim, que é o responsável, efetuar a fiscalização, exigir a apresentação de notas fiscais. Isso já aconteceu em Uberlândia há pouco tempo, já vislumbramos isso. O promotor de justiça responsável à época por esses casos, sempre apresentava formalmente os pedidos para que as notas fiscais pudessem ser apresentadas de modo a averiguar se há ou não um abuso na prática com os preços dos combustíveis. Então, cabe ao consumidor cumprir o seu papel de cidadão e formalizar a denúncia. Cabe à imprensa na fiscalização também sempre apresentar esse tipo de pauta, esse tipo de denúncia, de modo a coibir essas práticas. Com certeza. E nossa equipe está de olho, viu, doutor? Hoje nós já procuramos alguns postos aí de combustíveis para saber, para entender como que está essa situação. Agora vamos para as perguntas também que está chegando aqui no nosso BandZap. Doutor, como que eu faço para cadastrar minha família no CAD único? Quais são os documentos que eu preciso levar? É a Ana Vieira, do bairro Tubalina. Olha, Ana Vieira, essa é uma área que eu não sou tão afeto a ela, mas falando assim, em síntese, primeiro tem que ser comprovada a situação de hipossuficiência, ou seja, a situação de dificuldade econômica. Então, são os documentos pessoais, deve-se valer dos documentos que comprovam a renda e ali você efetuar esse cadastro no CAD único. Então, você pode, através do site, fazê-lo, caso qualquer dificuldade, procurar os postos de atendimento vinculados à prefeitura ou à própria UAI, fazê-lo nesse sentido para que você possa ter acesso aos benefícios sociais. Mais uma perguntinha, essa da Maria Madalena, do Abadia, lá em Uberaba. O pessoal de Uberaba participando hoje. Tem uma diarista há vários anos e agora ela quer que eu assine a carteira dela, mas eu não consigo. Sou obrigada por lei? Olha, vamos lá. Isso é uma pergunta muito importante. Vamos fazer uma diferenciação. O que é a diarista? Diarista é aquela pessoa que presta serviços em uma residência no âmbito familiar, no máximo 2 vezes na semana. Essa não tem direito a vínculo empregatício. Você não é obrigado a registrar a carteira dela, de modo que não há que se falar em pagamentos de fundos de garantia, de férias, 13º salários, etc, etc. Todavia, se a prestação de serviços ultrapassar 2 vezes na semana, necessariamente ela já é uma empregada doméstica. Então, é verificar este fato objetivo. Até 2 vezes, não há vínculo, não há obrigatoriedade. Se mais que 2 vezes, aí sim ela teria direito a esse registro de carteira. Com todos os direitos, né, doutor? Com férias, 13º e tudo, né? Perfeito. Doutor, fica aí com a gente, eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem mais perguntas, viu? Bernardão, 49 anos. E é claro que queremos celebrar com você de uma forma especial. Bombom Lacta 10,99. Maionese Helmas 500 gramas 6,99. Leite Bonolate 1 litro 3,99. Batata mais batata Bem Brasil 2 quilos 19,98. Costela bovina em tiras 9,99 o quilo. Tomate longa vida, laranja, banana nanica, limão ou mamão formosa 3,99 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Procurando o produto certo para sua empresa ficar um brilho? A Clean Shop tem o que você precisa. Afinal, são 30 anos com as melhores soluções para limpeza leve ou pesada. Seja escritório, indústria, comércio ou hospital, temos o produto ideal. Além de um atendimento personalizado para você e sua empresa ficar sempre bem cuidada. Se o produto é Clean Shop, a limpeza é profissional. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Ofertas é aqui na Casa Grill. Kit Prêmio R$ 89,99. Fitness R$ 79,99 e o kit exclusivo R$ 109,99. Casa Grill em Uberlândia 99254-1306. O Plano Pirâmide é único. O único que tem sorteios semanais, o único com seguro por acidentes pessoais, o único que o povo confia. Contrate pelo WhatsApp ou ligue 0800 340 2315. Na Promocar Veículos Seminovos, você encontra entrada facilitada e o maior estoque da região. Veículos com procedência garantida. Venha nos visitar e saia dirigindo seu novo seminovo. Promocar, Avenida Brasil 3900.
Minas Urgente já está de volta para responder às perguntas, né, da população, nossos telespectadores que mandaram aqui para a gente. Mas antes, doutor, quero te convidar a assistir uma reportagem conosco, porque escolher uma alimentação leve, né, e deixa a água ali disponível, colocar coleira, são os cuidados básicos que a gente tem com o cãozinho, né? Agora, é uma lista, né, de tarefas para qualquer tutor conferir na hora também de transportar os animais durante uma viagem de longa distância, seja de ônibus ou de carro. Os cuidados precisam ser reforçados para garantir uma viagem segura, mas às vezes não acontece, né? Vamos acompanhar. Levar animais em meios de transporte, seja para passeio ou viagem, tem se tornado cada vez mais comum. A Joana Dark mesmo faz isso há um tempão, pois não abre mão da companhia das cachorrinhas, a Band e a Cindy, um caso de amizade que vai durar uma vida. Na malinha, né, os dois, cada um, na malinha de viagem. E se for no meu carro, vai no cinto de segurança. Mas sempre olhando, porque, né, eles é inocente, não sabe, a gente é que tem que cuidar sempre, né? Olhar para ver se está certinho o cinto de segurança, né? E se for na mala, ver se a mala não abre. Levo sempre uma água gelada e vou dando para eles no caminho. Mas transportar animais em viagens de longa distância não é tão simples quanto parece. É preciso analisar uma série de fatores. A principal é ventilação, iluminação e alimentação para o pet. E também observar as regras da legislação de trânsito. Outra questão importante é a atualização de exames médicos e alimentação adequada para trajetos extensos. Para você transportar um animal, ele tem que ter o cartão de vacina. E ainda por cima você tem que trazer um atestado médico do cachorro, veterinário, né? Para que possa viajar. Além das questões para a manutenção da saúde do animal, os tutores devem ficar atentos, pois existem equipamentos de segurança apropriados para o transporte, como caixinhas e cintos. O uso de cinto de segurança ele é obrigatório, aquele cachorrinho lá na janelinha do carro é proibido. Além de fazer mal, né? O vento, tudo pode machucar os olhos, dar problemas de ouvido. A gente indica que seja dado alimentos leves, tanto para os cães como para os gatos, e a água deve ser fornecida o tempo todo. É importantíssimo você estar com tudo prontinho, levar tapete higiênico, porque vai ter o xixi, vai ter o cocô. Então, para você já fazer a troca ali, né, e ficar tudo limpo e confortável para os pets. Tá aí, né? Com mais conforto ele merece, né? É necessário numa viagem longa. Porque a gente já observou, doutor, que já teve companhia aérea que entregou o cachorro morto para o dono. Teve também uma companhia agora de transporte terrestre que entregou o cachorrinho, um labrador, dentro de uma caixa de isopor para o dono, porque também faleceu durante uma viagem longa. O que fazer nesses casos, doutor? Que uma companhia aérea, por exemplo, entrega o seu cachorrinho que você entregou vivo, saudável, ele morre durante um voo. O que fazer? Então, Everton, aqui cabe fazer uma ressalva bem direta. Temos aqui um contrato de transporte. Basicamente, o enquadramento jurídico dentro da nossa legislação é isso. E nós temos uma previsão legal sobre a responsabilidade pelo transporte. Essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade sem culpa, o que a doutrina jurisprudência considera como responsabilidade objetiva. O que ocorre? É bem simples. Eu entreguei um animal para ser transportado, ele deve ser entregue ao destino incólume, sem danos. Agora, tem que ser observado os deveres daquele que entrega o animal para o transporte, conforme foi dito na matéria. É o atestado médico, as condições de saúde. Estando sanadas essas questões, o transportador tem que entregar o animal integralmente com saúde. Mas nós demos banho, nós demos água, alimentamos, fizemos a nossa parte. E se o animal veio a óbito, o transportador ainda assim será responsabilizado. Mas ele não teve culpa, não importa. A responsabilidade aqui, como eu disse, ela é sem culpa, objetiva, basta que haja o dano. Temos
algumas exceções que afastam essa responsabilidade. Posso citar rapidamente. Teve um terremoto e aí o transportador foi atingido. Em casos desse tipo, fora isso, o animal deve ser entregue incólume, bastando tão somente que aquele que contratou o transporte apresente os atestados de modo a demonstrar que o animal tinha condições de ser transportado de local. Então é bem simples. E havendo dano, essa empresa deverá ser responsabilizada por dano moral. E dano moral numa extensão gravosa. Imagina qual é a relação entre tutor e animal. É uma relação que hoje o Supremo Tribunal Federal considera quase como a relação entre pessoas, tanto que atribuiu uma nova classificação jurídica ao animal. Ele não é mais uma coisa como era no passado. Hoje é considerado como um ser senciente, ou seja, dotado de sentimento, de uma proximidade, um meio termo entre coisa e ser humano. Então assim é tratado o animal hoje no caso da legislação brasileira. E no caso da população é tratado às vezes como ter um filho, né, doutor? Sim. Agora, chegou mais uma pergunta aqui, ó. O Alberto Murta fez a seguinte pergunta: uma empresa já com prática contumaz de cobrar valores indevidos aos clientes está colocando até o nome no Serasa. O que eu faço? Processo. Entrar com um pedido liminar de tutela inibitória. O que é isso? Olha, não coloque meu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porque estou discutindo a validade ou invalidade dessa cobrança. Pedir uma liminar para o juiz, demonstrar de maneira muito clara a plausibilidade do direito e requerer indenização por dano moral, caso esse prejuízo seja configurado. Doutor, a Trix do bairro Santa Mônica está perguntando o seguinte: fiz um Pix errado no valor de R$500 para uma pessoa e só tinha o e-mail dela. O que eu faço? Olha, contatar o banco. Me parece que há regras hoje no Banco Central que dentro aí das próximas horas você pode requerer o estorno desse Pix. Então você tem que entrar com essa providência imediata caso a pessoa de boa fé ela não devolva aquilo que ela recebeu indevidamente. Doutor Leandro, muito obrigado, viu, pela sua participação hoje aqui no quadro Advogado do Povo. Semana que vem tem mais, viu? Estamos à disposição, Everton. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, a gente continua aqui com a programação porque a dengue fez mais vítimas na região. Mais 3 mortes pela doença, né? Foram registradas, né? Sendo uma delas em Ituiutaba e 2 em Araxá. Quem chega ao vivo para participar comigo agora é a Luciane. Muito boa tarde para você, Luciane. Conta pra gente, atualiza esses casos. Boa tarde para você, Everton, e para todos que nos acompanham. Como você falou, então tiveram mais 3 mortes confirmadas, uma em Ituiutaba. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que informou o perfil da vítima. Uma mulher de 39 anos que tinha comorbidades. As outras 2 mortes aconteceram em Araxá. O perfil das vítimas não foi divulgado. E segundo ainda dados do painel de monitoramento de casos, vale lembrar que aqui em Uberlândia tem 16 mortes já registradas pela doença até o momento, em Uberaba 4 e em Patos de Minas 6. E também vale a gente lembrar que na semana passada o governo do estado anunciou o fim do período de emergência em saúde pública devido ao cenário de casos de arboviroses, né? O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, disse que a gente está no momento de queda de casos. Mas, apesar disso, dessa queda nos casos e também por conta disso, algumas cidades como Patos de Minas também acabou com alguns centros de atendimento, né? Apesar disso, de estar numa situação um pouco melhor, é importante a gente continuar tendo cuidado, porque casos de mortes estão sendo confirmados e também a situação pode voltar a se agravar se não tiver cuidado, se deixar a água parada, né? Eu volto com você. Tá certo, Lúcia, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Tá aí ela atualizando esses casos, então, de Ituiutaba e também, né, aqui da nossa cidadezinha Araxá. A gente pede mais uma vez que os cuidados, né, continuem, porque o mosquito ele faz as vítimas. Aqui em Uberlândia já noticiamos a quantidade de mortes por dengue, chikungunya e também zika, e tudo por conta de um mosquitinho, né? Cada um tem que fazer a sua parte, porque senão a gente tá perdido. Pessoal, e agora a umidade, né, deve permanecer baixa até amanhã. Segundo a Defesa Civil do Estado, a umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia deve ficar entre 30% e 45%. Então é importante lembrar da sua garrafinha de água para se hidratar, né, usar protetor solar
E as dicas básicas, né? Ali colocar um umidificador de ar também na hora que você for dormir, que senão você acorda daquele jeito. A minha água já está aqui, vou tomar um pouquinho no intervalo, daqui a pouquinho o Minas Urgente está de volta, mais um intervalo comercial. Não sai daí não, que já eu te conto, sabe o quê? O que vai ter no Band de Mulher. Sai daí não. Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre e concorra. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Triângulo Brindes, referência em todo o Brasil. Com uma ampla plataforma de produtos, atendimento especializado para que você possa presentear clientes, tornando o seu trabalho sempre presente no dia a dia de cada um. Brindes para ações empresariais, comerciais e eventuais é aqui na Triângulo Brindes. Venha conhecer nosso espaço ou solicite um orçamento. Você conhece o crédito consignado do Sicoob Credilate? Ideal para aposentados e pensionistas do INSS, é uma linha de crédito fácil, rápida e com taxas de juros menores. E o melhor, sem avalista. Fale com a gente! Estamos de volta com o Minas Urgente. Olha, muita participação. Você que mandou a sua sugestão de pergunta para o doutor. Semana que vem, pode ter certeza, nós vamos responder ela aqui. Eu conto com a sua audiência semana que vem. Agora, quero mandar um abraço aqui, o pessoal, olha, como o Nelson participando aqui, a Helena Márcia, lá de Uberaba. Um grande abraço para você, Helena Márcia, participando. O Flávio Melo, do bairro Santa Mônica, também mandando perguntas aqui para o doutor. O André, do bairro Gramado, participando aqui, assistindo a programação da Band Triângulo. A Márcia Helena, no bairro Minas Gerais, também assistindo aqui toda a programação da Band Triângulo, tá certo? Um grande abraço para vocês. Fica à vontade também de mandar a sua sugestão de perguntas, participar aqui. Quer mandar o seu alô? Aqui, ó, o Band Zap já está aqui no alto da sua tela. Você fica à vontade, tá certo? E você aí que tem um pet, seja cachorro, gato ou coelho, sabia que eles também sentem frio? Nessa época agora tem que tomar os cuidados simples, né? Dos tutores, né? Que eles podem ajudar no dia a dia. Vamos acompanhar nesta reportagem. Não é segredo para ninguém que cães, gatos e outros animais possuem características diferentes dos humanos. A temperatura corporal do pet pode variar entre 37,8 e 39,2 graus. E sim, eles sentem frio. Quem entende do assunto, explica pra gente. Quem tem animais em casa, como companhia, se possível colocar os animais dentro de casa, porque é um local mais aquecido. Se não puder, deve colocar caminhas, cobertores extras para os animais e sempre ter um abrigo para esse animal durante a noite. Os animais de rua também sentem frio e também podem receber nosso apoio. Existem os animais comunitários, aqueles que têm casinha nas praças, em alguns locais, pode sim colocar ali um cobertor para esse animal também utilizar como uma forma de aquecimento, mas sempre lavar e trocar, porque os animais precisam de um local sempre limpo. Além dos cuidados com a alimentação, também existem outras maneiras de deixarem os pets aquecidos. Uma delas é a roupinha, que pode ser encontrada de vários modelos e deixar o seu animalzinho com um look bonito e confortável. Por conta dessa questão de estresse térmico, de ver o bichinho passar frio, então aumentou bastante a procura tanto de roupinhas, como de casinhas, como de caminhas. Duque é o xodó na casa da Nayara. O cuidado com ele é levado a sério.
e vestir uma roupa é motivo de empolgação. O Duque, ele é o primeiro cachorro que eu conheço que gosta de usar roupa. Pode ser no frio ou no calor. O Duque também tem um look para o calor. Eu sempre coloco moletom nele. Às vezes eu vejo que está muito frio, eu costumo colocar 2 moletons nele. E aí, quando eu vou tirar o moletom, pelo menos um moletom na hora de sair, porque eu sei que ele vai ficar em casa, ele rosna para mim. Ele não quer que tira. Atenção também deve ser redobrada para outros animais domésticos, como orienta o médico veterinário. Muitas pessoas têm coelhos, pequenos roedores como hamster, gerbil. Esses animais também sentem frio, mesmo que tenham uma cobertura de pelo maior, também precisam de cuidados. Então, deixar o animal numa gaiola, pode colocar alguma cobertura, lembrando que os roedores podem roer e danificar, mas também é preciso aquecer nessa época do inverno. Além disso, a alimentação e a água também devem ser colocadas sempre à disposição, porque no inverno os animais consomem mais alimento, então precisa sempre tomar cuidado. E na dúvida, sempre procurar o médico veterinário. Sempre procurar o médico veterinário, né, Vanessa Pires? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde para você, boa tarde para todos vocês. Tudo bem por aí? Já estamos quase na hora do Band Mulher e lógico, eu dou uma passadinha por aqui, né? Tem que passar aqui para dar os destaques, né? Mas antes, você viu que legal essa reportagem dos cachorros com a roupinha? Eu lá em casa eu tenho 3, mas as minhas são peludinhas e aí nem precisa daquela roupinha ali, porque eu tenho uma chau-chau que eu vou te contar um negócio. Fofo. Ela sente calor, viu? Então, eu já tive em casa uma Lhasa Apso também com aquele pelão, a Cacauzinha, infelizmente ela já nos deixou, mas era bem calorenta, mas nessa época assim, ela sentia frio, eu percebi que ela queria dormir por exemplo, em cima do tapete, na cama, não queria ficar ali no chão gelado. E tem que ficar atenta a esses sinais que os animais dão de que estão sentindo frio, né? E eles gripam também, né, Vanessa? Você vê ali o narizinho escorrendo, eles fungando ali, que pode saber que tem que levar no veterinário, né? Tem que dar atenção para os nossos bichinhos. Inclusive, hoje no Band Mulher, nós vamos falar sobre bichinhos quando você vai viajar. Sabe quando você resolve viajar? Então, tem que ter os cuidados certos para os bichinhos. Nós vamos dar essas dicas, viu, Everton? Tem que ter todos os cuidados. Nós falamos agora há pouco também com o advogado do povo, porque se morrer durante um transporte e você estiver pagando por isso, Vanessa, como ali uma viagem de avião ou algum transporte terrestre, a empresa é responsável. Pois é, então assim, a gente tem que ficar de olho na saúde deles, inclusive durante os trajetos. Outro assunto falando de férias também, meninada quando tá em casa, corre, gasta energia e fica assim, mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Aí você não sabe o que faz. Dá vontade de só dar pão de queijo, mas não pode. Então hoje nós vamos receber uma nutricionista para dar dicas de alimentos saudáveis, fáceis de preparar em casa nas férias da meninada. Muito bacana. Muito interessante. Eu lá em casa tenho 6 sobrinhos que eu vou te contar um negócio. É desse jeito aí. A comilança danada. Nossa, não para. Viu? Outro assunto muito interessante que nós vamos falar aqui hoje é sobre as telas. Dependência digital. Hoje em dia não tem quem não sai. Você olha para um lado, para o outro, a pessoa tá ali com o celular na mão, nem conversa direito, só fica aqui, ó. Isso é verdade. Então a gente vai receber uma psicóloga para falar até que ponto as mídias, as telas são saudáveis e quando a gente já está dependente dela. Então a gente vem trazer orientações sobre. Pergunta também sobre as crianças, porque também faz um mal danado, né, Vanessa? Ah, sim, com certeza. Vamos mostrar uma reportagem disso também. Cada vez a meninada tá com o celular mais cedo nas mãos, tem alerta sobre isso. Tudo isso daqui a pouquinho, já vou lá pro meu estúdio, então espero vocês, tá? Tchau pra você. Tchau, até daqui a pouquinho, obrigadão. Te espero, hein? Tchau. Daqui a pouquinho, Vanessa Pires com Band Mulher, então você não vai perder, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, o Minas Urgente fica por aqui. Amanhã eu estou de volta com muita informação, um grande abraço e até lá. Tchau. Nesta sexta... Boa tarde, senhores. Fiscalização da PRE. A Polícia Rodoviária Federal não marca bobeira. Esse cheiro aqui, chefe. Agentes contam com uma ajuda animal para farejar algo suspeito em um veículo. Está mexido, tudo mexido. Isso aqui é mocó. Pode algemar ali. Contrabandistas tentam desviar da fiscalização. Quantos celulares você tem aqui? Uns 20. 20 celulares. Ah, vamos abordar aquele carro lá, tá ultrapassando no proibido. Vai bater no caminhão, ali. Ah, tá muito perigoso a cidade. E uma perseguição de cinema agita todas as unidades. Põe o caminhão, vai trancar lá, ó. Operação Fronteira na Hora Max.
Vai! Nesta sexta, 10h30 da noite, o streaming da Max na tela da Band.